A paz do Senhor Jesus. E aí, como vocês estão? Faz um tempo que a gente não se vê, faz um tempo que a gente não aparece por aqui, mas hoje nós estamos vamos ter um bate-papo abençoado aqui com o nosso ilustre e amado convidado, Pastor Paulo, nosso amigo, que hoje vai estar aqui, né, nesse bate-papo abençoado com vocês, trazendo algumas experiências muito boas, né? O pessoal da mídia aí escolheu como tema, acho que dessa semana, a questão do relacionamento entre pais e filhos, né, criação de filhos. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a história do Pastor Paulo. Posteriormente a gente já fala um pouquinho também sobre os desafios, né, Pastor Paulo, da paternidade na atualidade. A gente sabe que não é fácil, né, dado esse mundo que a gente vive e tudo isso que é forçado, eles tentam colocar a goela abaixo, né, às vezes na escola, várias ideologias que conflitam bastante com aquilo que nós acreditamos e com a fé que nós professamos, né? Então a gente vai ter um bate-papo abençoado com o pastor Paulo. Fique ligado aí, você que está vendo, que vai assistir na live, você que vai estar assistindo depois, que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser edificante para você. Pastor Paulo, bênção de Deus. Se apresente, pastor Paulo, para os nossos ouvintes, nossos irmãos. Olá, queridos, na paz de Cristo a todos vocês que estão conectados aí nesse bate-papo. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus abençoe de forma poderosa a todos aqueles que estão dentro desse projeto, meu amigo evangelista Júnior, todos esses que estão envolvidos aqui na Presbiteriana, dentro desse projeto, desse bate-papo. Eu creio, tenho a certeza que tem sido algo edificante para todos aqueles que têm acompanhado esse bate-papo aqui. Eu creio que hoje será algo maravilhoso. Deus preparou esse encontro aqui para cada um de nós, para cada um de vocês que estão conosco aí. Tenho certeza disso, pastor. Pastor Paulo, o senhor é natural da onde, pastor? Eu sou natural do estado de Goiás, cidade que eu nasci, a cidade chamada Minasul, uma cidade aproximadamente de 48 a 49 mil habitantes. É uma cidade muito abençoada, uma cidade muito acolhedora. Vocês tiveram recentemente, agora, no final de semana lá, sabe Sim, sim. quanto o povo de Goiás é um povo acolhedor, uma cidade maravilhosa para se viver, um povo muito abençoado. E eu vim de Goiás para São Paulo entre os meus 17 para 18 anos, ou seja, em novembro desse ano, agora de 2024, vai fazer 20 anos que eu estou residindo aqui no estado de São Paulo. Bastante tempo, hein, pastor? Bastante tempo, né? Estamos aqui residindo aqui. E aqui, quando eu cheguei aqui, um garoto, jovem, cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio de sonhos, né? E um dos que Deus marcou na minha vida é a família. A família tem que ser um dos pontos que o homem, eu acredito assim, que tem que acreditar que tem que ser uma grande realização na vida de todo homem, de toda mulher, que é constituir ou construir uma família. Então, aqui, um dos projetos, dos sonhos que Deus estabeleceu na minha vida, chegando nessa cidade aqui, foi me presentear com uma família. Nessa. Casei jovem, aos 19 para 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, eu fui abençoado com a esposa. Deus me presenteou com a esposa. E 8 de setembro, 8 de setembro de 2007 foi quando eu oficializei, né, o matrimônio da minha esposa. Estamos juntos até hoje. E agora, 8 de setembro desse ano, faz 18 anos de matrimônio, com 3 filhos abençoadíssimos, né? Tem um primogênito de 14 anos, que é o Arthur. Tem o segundo filho, que é o Azaf, de 6 anos de idade. E tem a filhinha, né, a Rafinha do Tacho, de 2 anos de idade. E é bênção, só tenho que louvar a Deus por tudo que Deus tem proporcionado dentro da minha casa, dentro da minha família. E é algo que, assim, para mim é maravilhoso. E como a Bíblia nos ensina, os nossos filhos, no Salmo de número 127, os nossos filhos são heranças do Senhor. E eu pego esse texto aí, dentro desse texto,
como nossos filhos são herança do Senhor, nós não podemos pegar os nossos filhos e termos ele como um peso, como um fardo para a nossa vida. Com certeza. Porque hoje, você tem uma percepção de algumas pessoas que parece que dentro de uma sociedade onde a mentalidade delas, olhando para dentro da questão familiar, parece que é um peso hoje você ter uma família. Quando você, muitas das vezes, vê alguém tira sarro ou piada dentro do matrimônio, fala que a partir de agora você é um homem preso, você está dentro de uma prisão. Então, isso tudo vai gerando o quê? Uma mentalidade fraca em relação à família. Porque a família é bênção do Senhor, os filhos é bênção do Senhor. Então, você não pode mentalizar isso pelo lado fraco, pelo lado negativo. Mas, muito pelo contrário, você tem que levar isso pelo lado abençoador. Porque isso é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. A família é um legado de Deus na Terra. A família, ela é uma obra extraordinária que Deus deixou na Terra. E os nossos filhos, quando você olha no Salmo de número 127, no verso de número 3, quando fala que os filhos são a herança do Senhor, eu estou dizendo, os filhos são presente de Deus na nossa vida. Os filhos são o quê? Os filhos são, como se eu dissesse assim, eu recebi algo, assim como eu fui dado à minha mãe como um presente de Deus, Deus retribuiu esse presente para mim também. É isso que eu tenho que ter essa mentalidade dentro dessa questão. Então, os filhos, a família sempre será a bênção. A família sempre será o patrimônio primordial de Deus na Terra. Sim, realmente aí a visão de um casamento, de uma família, hoje em dia às vezes acaba ficando até um pouco distorcida. Algumas pessoas têm até aversão a isso, justamente por conta do que você acabou de falar. Porque a visão que passa é que o casamento em algum momento prende a pessoa, né? Filhos, na visão atual de muitas pessoas, já não é bênção, né? Porque tem muita gente que fala, pô, Deus me livre de ter filho agora, no mundo que a gente está, todo esse trabalho, né? Então é muito importante a gente ter essa visão de que o casamento, ele foi constituído por Deus, né? Para uma bênção ajudadora. Filhos, né, são herança do Senhor. Então é muito importante a gente ter essa visão. Pastor Paulo, o senhor veio de Goiânia, né? Um abraço aí para os irmãos de Goiânia, como o pastor Paulo falou, nós estávamos ali muito acolhedores. Nós estávamos em Anápolis ali, o pessoal não tem como descrever. Pastor Paulo é gente boa assim porque veio de Goiânia, né, pastor? Cidade acolhedora, cidade de gente feliz, de gente abençoada, de gente cheia de positividade. Sotaque bonito de Goiânia. Sotaque bonito, povo bonito. Aí, gosta pastor, de frango com piqui. Opa! É benção. Aí, pastor, quando o senhor veio de Goiânia, como o senhor disse, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos 19? Não, quando eu vim de Goiânia para São Paulo, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha 17 anos de idade. Certo. E aí eu vim para cá com um amigo, e na época eu me lembro que houve uma preocupação muito grande da minha mãe. Porque assim. Não queria que você viesse. Não queria que eu viesse para cá para não ficar muito distante da família. Mas assim, naquela época, com 17 anos de idade, eu tinha uma mentalidade de um homem, uma maturidade de um homem de 25 anos de idade. Por quê? Porque eu já tinha objetivo, eu tinha propósito, eu tinha sonhos para se realizar. Então, assim, o que nós precisamos mentalizar dentro da cabeça dos nossos filhos hoje é isso. Você chegar a uma determinada fase da sua vida e instruir isso para dentro dos seus filhos. Porque quando se fala de legado paternal, é você instruir os seus filhos, é você levar à mente deles toda a história de vida que você já teve. É você instruir ele dentro de uma história sua. Você amadurecer a mente dele para que ele abra a mente para aquilo que é bom, para que ele comece a ter perspectivas boas, para que ele comece a mentalizar na sua mente, criar projetos futuramente que vão edificar a sua vida. Então, quando eu vim para São Paulo com 17 anos de idade, eu já tinha objetivo. Eu não vim aqui com a mentalidade tipo assim, eu vou lá e só por ir mesmo, para bagunçar, conhecer, só vai ser mais uma cidade, não.
Eu vim para cá acreditando em algo. Eu vim para cá com o coração cheio de esperança. Eu vim para cá com o coração cheio de projetos. E aqui, até hoje, eu posso dizer que até aqui o Senhor Deus concluiu muitos projetos na minha vida. Graças a Deus. E até aqui o Senhor Deus ele concluiu vários projetos na minha vida. Então, assim, um conselho hoje que eu deixo para você que talvez ainda não casou, para você que não casou, não constituiu família, você que é solteiro, aprenda uma coisa. Um dos principais projetos da vida de um homem para ter uma vida de sucesso é o matrimônio. É você ter alguém que soma, é você ter alguém que te impulsiona, é alguém que vai te ajudar a construir um lar, alguém que vai te impulsionar para projetos, alguém que vai te impulsionar para o lado espiritual, principalmente primordial, o lado espiritual. Você que hoje sonha em ter um casamento bem sucedido, primeiramente, para você ter uma família bem sucedida hoje, é você buscar o quê? Direcionamento de Deus para alguém que vai viver até a eternidade com você. Tem pessoas hoje que ele quer ter família, mas ele não busca, ele não tem a percepção de entender ou de buscar alguém que tem a mesma visão que ele tem. Uhum. Somente o lar cristão. Não tem como eu procurar alguém que está dentro de um jugo fora do jugo desigual. Então eu tenho que procurar estar dentro de um projeto, alguém que queira somar dentro desse projeto comigo. Com certeza. Um projeto familiar. Com certeza. Né? Então, assim, Deus me apresentou uma mulher de Deus e graças a Deus, até hoje, nós temos vivido tempos bons, tempos difíceis, como todo matrimônio passa, você está entendendo? Porque, não criticando, mas não existe casamento blindado, existe casamento edificado. Então, até porque se a gente parar para pensar na vida, não há nada na vida que é só bom. Nada é só bom. Sua carreira espiritual você vai passar por alguns momentos difíceis. Se você ingressou na faculdade, você vai passar por alguns momentos difíceis, né? Se você numa escola, você vai passar por momentos difíceis. Então, assim, nada é o tempo todo bom. Tudo tem os seus desafios. Quando o senhor veio de Goiânia, o senhor já era cristão, pastor? Sim. Já veio cristão. Seus pais eram cristãos também? Eu estava afastado, um tempo afastado da igreja. A minha família materna, eu posso dizer que 80% serve ao Senhor. Você nasceu num berço evangélico? Quase. Digamos que nasci num berço evangélico. A minha mãe distanciou dos caminhos do Senhor durante um bom tempo, muito tempo. Hoje distância do Senhor. Não está entre nós mais, mas distância do Senhor. E quando eu vim para São Paulo, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas como eu havia falado aqui algumas horas antes, eu tinha objetivo, eu tinha projeto, e tinha um direcionamento de Deus sobre o meu coração. Tanto que quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu conheci a minha esposa, Deus me apresentou, eu falo que eu não conhecia, Deus que me apresentou. Uma jovem criada num lar cristão, criada em princípios, e quando Deus me apresentou ela, e foi algo assim, tão apresentável de Deus, porque quando eu conheci ela, ela falou assim, eu só caso com você se você retornar para os caminhos do Senhor. Aí talvez você pode assim, você só voltou para os caminhos do Senhor. Por causa dela. Mas às vezes é estratégia de Deus também, né? Passar uma estratégia de Deus. Estratégia de Deus. Eu sempre coloco isso assim, Deus preparou todo esse encontro aí, né, tirando eu de lá, trazendo eu para cá. Talvez, assim, para muitos, até hoje, fala assim, nossa, como é que pode? Você saiu de um lugar, está distante de família, de parente, na verdade, né, da sua parentela, mas para tudo Deus tem um plano nessa vida. Para tudo Deus tem um plano. Porque quando eu saí de Goiânia, eu saí da capital para São Paulo, eu estava distante, eu estava totalmente uma vida fria na presença do Senhor. Chegando aqui, foi um encontro edificante de Deus, entre eu e minha esposa. Por quê? Porque através desse encontro aí,
Houve uma edificação de uma família, uma construção de uma família. Hoje eu tenho um lar abençoado, uma esposa abençoada, tenho filhos abençoados, né? E glorifica a Deus por isso. O pastor, por exemplo, quando o senhor falou que veio e tudo, esse tempo que o senhor ficou meio que afastado da igreja, você estava afastado, mas seguindo ainda a mesma conduta de um cristão? Ou não? Você meio que ficou com a cabeça virada, Não. distanciou, bebida, essas coisas? Não. Eu fiquei mais ou menos aí, acho que uns 3 anos afastado da 3 igreja. anos. Uns 3 anos afastado da igreja. Uns 3 anos afastado da igreja. E nesse intervalo desses 3 anos afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, eu andei totalmente em condutas erradas, menos com vícios. Deus não, graças a Deus, Ele não permitiu que eu me aprofundasse no lamaçal do pecado. Graças a Deus. Então, assim, quando eu falo que Deus apresentou minha esposa para mim, é uma questão assim que Deus não permitiu que eu ficasse mais distante da presença dele. Deus não permitiu isso, que eu ficasse mais distante da presença dele. Ou eu me aprofundasse mais no lamaçal de uma vida torta, de uma vida errante. E assim, graças a Deus, eu não tive problema. Se eu disser para você que eu tive problema com vício, com drogas, eu nunca tive, graças a Deus. Deus não permitiu que eu chegasse a essa toleira de pecado aí. Mas andei muito fora daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Porque a Bíblia fala, se você olhar na carta lá em 1 Pedro, fala que seja santo como aquele que nos chamou, em toda maneira de viver. Quando você tem uma conduta em Cristo Jesus, quando você tem uma vida edificada em Cristo Jesus, você sabe qual é a forma que você tem que andar com Jesus. Você sabe qual tem que ser o seu perfil como cristão? Sim, com certeza. Você sabe qual é a sua conduta dentro da sua casa, como sacerdote do seu lar. Você sabe qual é a sua conduta quando você é um jovem que está na presença do Senhor. Você tem que saber isso. Porque se a Bíblia fala que seja santo como aquele que me chamou, em toda maneira de viver, então você sabe quando o seu coração está distante de Deus, você sabe qual é os seus passos, se está dentro daquilo que Deus direcionou ou não. E eu falo isso, eu andei, sim, caminhos tortos, né? Frequentei baladas, mas Deus, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo zelo dele, pela paternidade de Deus sobre a minha vida, que não permitiu que eu me aprofundasse em um lamaçal pior ainda, Se que eu se afundasse muito mais ainda. E tem outro ponto, porque querendo ou não, o senhor veio jovem, por mais que você tivesse uma certa maturidade, como o senhor acabou de dizer, você não tinha um pai ou uma mãe para meio que te direcionar aqui, né? Não. Então, se você quisesse ir para qualquer direção, não tinha quem te freasse ali. Então, até nisso a gente consegue enxergar o cuidado de Deus, né? Sim. Então, o senhor veio para cá, o senhor conheceu a sua esposa, né? Com quem o senhor já é casado há bastante tempo. Você se firmou há 18 anos, que benção, né? Você se firmou na igreja. Após isso, quanto tempo depois vocês tiveram o primeiro filho de vocês? Nós casamos e depois de 3 anos de matrimônio, de casado, aí veio o primeiro filho, o Arthur, que é o primogênito. Hoje ele já tem 14 anos e foi um filho assim, foi debaixo de uma grande promessa. É algo que eu quero compartilhar aqui dentro desse bate-papo, porque a gente, quando casamos, quando a gente casou com minha esposa, a gente falou assim, a gente, por enquanto, não vamos ter filhos. Foi uma programação, que eu acho que isso é bem importante dentro de um casal recém-casado, porque os 2 ou os 3 primeiros anos do matrimônio são uma questão de estabilidade que você tem que ter. Eu aprendi isso com grandes homens de Deus. Os 2, 3 primeiros anos é o quê? Estabilidade. Você aproveitar aquele aconchego, né, do início do matrimônio, tudo isso aí. Então a gente, com todo esse aconselhamento dentro do matrimônio, a gente optou os 2, 3 primeiros meses do casamento não ter filhos. Os primeiros anos, né, do não ter filhos. Então o que acontece? Depois de 3 anos de casado, que a gente veio ter o primeiro filho. Mas aí já vocês tinham se planejado para ter realmente ali, né? Não foi um acidente. Mas aí, não, foi tudo planejado. Mas aí, veja bem, vamos lá. Aí, quando a gente decidiu ter filho, e aí teve minha esposa começou a ver complicações, né?
Vão ter complicações na questão de gerar complicação. Mas mesmo assim, Deus havia feito promessas, né, nós oramos ali, e aí veio o Arthur, né? Tanto é que na primeira ultrassom do Arthur, do primeiro filho, houve uma questão de criança, ela tem acho que é dois cordões ali que alimentam a criança, e ele só tinha um. Isso trouxe uma preocupação, né, na gestação, e minha esposa ficou muito, muito preocupada. Sim. E aí eu falei, não, calma, Deus está no controle, se Deus prometeu, ele é fiel. Com certeza. E aí, graças a Deus, nasceu uma criança saudável. Você conhece ele, é um primogênito, um menino super saudável, um menino, graças a Deus, não nasceu com nenhum tipo de deformidade, e tudo cooperou. Deus agiu de forma extraordinária. Que bênção. Depois, passado aí a diferença do Arthur pro Azap aí, né? Uma diferença aí de 6 anos aí. 6 anos. Também tudo programado certinho. Optaram por não ter nesses primeiros anos. Período, né? Depois um tempo a gente depois passou do Azap para a Ayla. Tem outra extensão aí de mais de 3 anos aí, né? Então foi tudo programado. Inclusive a Ayla foi assim, minha esposa, na verdade, da Ayla, da última, né? Ela não queria ter mais filhos. Não estava mais dentro dos planos assim, do projeto mas ela dela. sabia que eu sempre falava assim, eu sempre tive vontade de ter uma filha. E ela não queria ter mais filho, mas eu sempre aí, mas tudo dentro da concordância. Uhum. Não foi nada que não teve com a concordância. E aí a gente começou a orar e Deus fez com que realizasse o desejo do nosso coração de ter a pequenininha, a Ayla. Às vezes, que nem o senhor fala, pô, gente, eu quero ter mais um filho. Talvez na cabeça dela pensou, pô, e se não vir a filha, né? Sim, se vir outro filho, né? Vamos, quantos filhos até que vem ela? Vem a menininha. Pastor, aí, você teve lá o seu primogênito, posteriormente o segundo e por fim a menina, né? Menina. Como que é a relação deles com a igreja? O mais velho, principalmente, assim, tem aquela vontade de estar sempre ali, é envolvido com as coisas, é jovem ali dos jovens. Como que é o envolvimento dele com esses eventos, as coisas que há na igreja? Trabalho da igreja. Olha, eu posso dizer, Júnior, que eu sou um cara maravilhado em questão do primogênito, porque assim, é um menino que gosta de estar envolvido aos trabalhos da igreja. A gente não força, mas a gente influencia. Porque existe uma questão de você obrigar e influenciar, certo? Porque assim, todo pai, todo sacerdote do lar, ele tem que fazer com que os filhos ele tenham amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Você nunca deve fazer com que o seu filho faça as coisas obrigado para Deus. Mas você tem que fazer com que isso seja estimulado, um amor dentro dele para a obra de Deus. E o que sempre a gente faz, tanto eu quanto a minha esposa dentro de casa, é o quê? É cuidar, zelar tanto da saúde espiritual, o ambiente da sua casa. Quem zela pelo ambiente espiritual da tua casa? Somos nós. Se o ambiente da tua casa for um ambiente espiritual, um ambiente saudável, eles têm amor e zelo pela obra de Deus. Então, principalmente o mais velho, é um menino que muito de livre e espontânea vontade. Ele ama estar na obra de Deus, ele não precisa você... Tanto ele é um aluno frequente na escola bíblica. É mesmo? Um aluno frequente, assíduo na escola bíblica. Não precisa de acordar ele acorda por si só. Coloca o telefone para despertar no domingo de manhã e ele vê eu me movimentando, acordando para ir para a escola bíblica, até porque eu sou um dos professores da escola bíblica, e ele tem esse desejo. Ele tem esse desejo, às vezes alguma dúvida bíblica que ele tem, ele me procura, pai, eu estou em dúvida nesse texto aqui, nessa interpretação, o que quer dizer esse texto? Então, assim, você não pode forçar, você não deve obrigar, mas você tem que despertar, estimular isso no seu filho. É ele olhar, e o ambiente espiritual da sua casa tem que ser um ambiente que desperte, que estimule isso nos seus filhos. Porque
Se você olha os antepassados, muitos antepassados, não generalizando todos, Sim, claro. mas você vê históricos de pessoas, já vi históricos de muitas pessoas que disse que o pai agredia para poder ir para a igreja. Não sei se você já ouviu isso, Sim, sim. mas já vi muitos relatos históricos de pessoas que diziam que se não fosse para a igreja o pai batia. Eu não sei, eu não posso dizer que isso está errado ou se isso é certo, mas o que eu posso dizer é que você tem que estimular ao seu filho a ter amor pela obra de Deus de uma forma que ele se sinta, o coração dele seja espontâneo por Deus. Quando você pega o texto de Provérbios 22:6, que fala assim, educa a criança, ou ensina a criança, em outras traduções, o caminho que ela deve andar. Então eu tenho um dever, isso é um dever meu, educar o meu filho em toda educação. Em toda educação. O texto a exegese do texto não é só espiritualmente, mas em toda educação. E quando se fala da educação espiritual, estimular isso no seu filho, ser uma influência espiritual na vida do seu filho, é você estimular ele de uma forma amorosa e pacífica. Você está entendendo? Você pega a sabedoria de um ato de Abraão, quando Deus ele pede a Isaac como sacrifício. Você percebe, você tem a percepção de uma inteligência ali paterna. Ele pega tudo o que Deus havia feito ali e leva para o monte. O menino não, um moço. Sim. Porque ele já era um moço, ele não era um menino, ele era um moço. Ele era um rapaz já. Você está entendendo? E aí o que acontece? A obediência, não só de Abraão, mas a obediência de Isaac. Sim, com certeza. A obediência. Então, assim, ele, com todo zelo, com todo cuidado, ele disse, pai, está tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Você tem aí alguém que está acompanhando o pai, alguém que está envolvido com o pai, alguém que ouve o pai, alguém que é temoroso ao que o pai fala. E ser temoroso ao pai fala não é você ser um homem, um pai que usa de autoritarismo dentro de casa. Porque o autoritarismo ele faz com que o seu filho se torne uma pessoa que tenha medo de você. Ao extremo. Seu filho não tem que ter medo ao extremo de você, ele tem que ter respeito. Uhum. Você está entendendo? Ele tem que ter respeito por você, ele tem que ter amor pela obra do Senhor, ele tem que ter zelo pela obra do Senhor. Então, saber lidar com isso daí não é oprimir, mas é estimular isso mesmo. Que é o importante, né? Porque também às vezes o pai ou a mãe quer que o filho vá para a igreja, quer que o filho siga um caminho correto, e às vezes dentro de casa não são exemplos, em alguns casos, né? Então você percebe que criança, jovem, adolescente, no decorrer de toda a etapa de crescimento, ela vai parecer muito mais com as suas atitudes do que com as coisas que você fala para ela. Ela vai se espelhar mais nas suas atitudes do que nas suas palavras, né? Porque criança é que nem uma esponja. Quando você coloca a esponja na água, ela suga a água, né? Então ela suga tudo aquilo que está em volta. Então a gente percebe que talvez esse amor que seu filho tem, talvez seja por um exemplo que ele encontra dentro de casa, né? Sim. Da vontade de estar na presença de Deus. Então chega caso de, por exemplo, na presença de Deus na igreja, o pai e a mãe se portam de uma forma, dentro de casa se portam de uma forma totalmente diferente, e muitas vezes até a criança fica confusa, né? Sim. Porque parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Exatamente. Então talvez esse prazer que ele tem de ir para a igreja, de estar na igreja, de estar envolvido com as coisas de Deus, se dê pelo testemunho, né? Pela forma como vocês se relacionam com Deus também, que é extremamente importante, né? Porque, veja bem, se você, o que mais atrai hoje, em questão na mente do seu filho hoje, é o modo que você trata ele dentro de casa e não fora de casa. Porque muitas das vezes tem pai que ele se preocupa a ser mais exemplo fora de casa do que dentro de casa. Você está entendendo? E veja bem, você, o sacerdote da casa, o pai, ele tem que ser mais frutífero dentro de casa do que fora de casa. Porque muitas das vezes o reflexo, aquilo que você falou agora há pouco aqui, o exemplo, é o reflexo do pai. Uhum. Se você tem um zelo dentro de casa, se você é um pai que dedica tempo, e o tempo é o bem mais precioso, o mais valioso que você pode hoje investir dentro da sua casa. Certeza. É você parar para poder mentorear o seu filho, né? Principalmente nas questões espirituais.
Se você não dedica tempo para poder fazer essa mentoria do seu filho, alguém vai mentorear ele lá fora. E aí, que tipo de legado você deixa para o seu filho? Qual é o tipo de bastão? Que tipo de legado você constrói dentro de casa? É isso que eu quero falar. Qual é o tipo de legado que você constrói? Falando no quesito, dentro do fator paternidade. Porque, veja bem, se você pega o Salmo de número 127, e o verso 1 diz assim, ó, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão são aqueles que tentam edificar. Exatamente. Porque se você é um grande estimulador do teu filho na questão espiritual, você está deixando um legado de um homem de Deus para o seu filho. Você, onde ele for, onde ele falar do teu nome, ele vai falar assim, o meu pai era um homem de Deus. E não era só aqui dentro da igreja. Meu pai era um homem de Deus lá em casa. Meu pai, ele sabia, ele tinha tempo para poder nos ensinar, ele tinha tempo para falar, ele tinha tempo para olhar no meu olho, para me corrigir, para me exortar. E exortar não é espancar, exortar é você trazer para perto de você. Porque tem muitas pessoas que confundem exortar com agressões verbais. Não é. Exortar é você trazer para perto. Exortar é você tirar ele de uma conduta errada e trazer para uma conduta correta. E às vezes, se você não tem tempo, se dedicar esse tempo para mentorear o seu filho na questão espiritual, na questão educacional, em todas as áreas para que o seu filho olhe e daqui a alguns anos, ainda que você não esteja mais sobre essa terra, mas ele vai ter o quê? Uma construção, um legado exemplar de tudo que você deixou dentro de casa. Ele tem tudo para ser um bom pai, ele tem tudo para ser um bom obreiro, ele tem tudo para ser um bom ensinador, ele tem tudo para ser um bom chefe de família, ele tem tudo para ser um bom funcionário na empresa, porque tudo isso reflete de casa. Porque se você é um cara preguiçoso, que não tem vontade de trabalhar para sustentar sua casa e sua família, o seu filho cresce e ele fala assim, passamos necessidade porque meu pai não tinha coragem de trabalhar e nós padecemos muitas vezes dentro de casa porque meu pai não tinha coragem de trabalhar para poder nos sustentar. Tudo isso está relacionado dentro de um legado paternal. Com certeza. Tudo isso está relacionado para você que o seu filho seja exemplo. Por mais que nós temos aí também inúmeros exemplos de pais que são exemplos, de pais que dedicam os filhos e eles tomam rumos diferentes. Nós temos exemplo biblicamente. Você olha para Manoá, pai de Sansão. Instruiu Sansão da forma que Deus direcionou. Mas o problema de Sansão foi o quê? Foi tomar rumos diferentes daquilo que ele aprendeu dentro de casa. Mas Manoá instruiu ele de todas as formas corretas. Você está entendendo? É diferente. E muitas das vezes você não pode também. Tem pai que carrega peso até hoje, na consciência. Ele fica com aquilo na mente. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu tropecei? E ele fica com aquilo até hoje. Por quê? Porque na mente dele ele instruiu de forma correta, ele ensinou de forma correta, ele direcionou um caminho correto. E muitas das vezes, veja só, o evangelista Júnior, a importância da paternidade na vida na vida dos filhos hoje. Isso é algo tão precioso e valioso. Eu fui criado sem pai, certo? Fui criado sem pai. Minha mãe, de forma honrosa e batalhadora, nos criou, né, com muito dificuldade, mas ela conseguiu honrar tanto a questão de mãe e foi pai ao mesmo tempo também. E eu não tive um acompanhamento paternal para me orientar, para me discipular, para me mentorear a minha mente, para as coisas boas, para as coisas do meu ensino. Não é que minha mãe nunca me ensinou, mas eu não tive uma orientação paternal, biblicamente, alguém que me orientasse dentro da palavra, alguém que me conduzisse de forma espiritualmente, como eu conduzo meu filho hoje. E o grande problema de uma maioria hoje, eu vou falar isso com muita propriedade hoje, ele está mais preocupado em dar bens do que sentar para ensinar aquilo que ele não aprendeu. Está mais preocupado em deixar legados materiais do que deixar princípios para os seus filhos. Isso é uma defasação familiar perigosíssima. Porque se você olha hoje, eu estava vendo um dado, uma pesquisa, de 2022 para 2023, existe um dado de 2,5 milhões de crianças que nascem no Brasil
Isso gera um dado de 172,2 crianças que não têm registro paternal. São crianças que nasceram e não têm registro paternal, de 2022 para 2023. Isso tem aumentado. São pessoas que geraram, pessoas que colocaram pessoas no mundo e não estão preocupadas com a construção, com o crescimento dessas crianças que foram nascidas. Isso é o quê? Uma irresponsabilidade. Isso é alguém que gerou alguém, que contribuiu para gerar alguém, mas não está preocupado futuramente com o crescimento dessa pessoa, com o crescimento dessa criança. É por isso que você vê hoje, tem muitos jovens hoje, que não teve acompanhamento paternal, e muito menos no documento tem alguma descrição paternal que comprova que ele é pai de alguém, do João, do Francisco. Isso gera o quê? Uma criança revoltadíssima. Com certeza. Revoltadíssima. Muitas das vezes ele tem um déficit que fala em alguma coisa que atrapalha ele evoluir em alguma coisa. Seja na área espiritual, seja na área material, e seja na área conjugal. Então, veja bem, graças a Deus, eu não tive acompanhamento paternal, mas eu tive pessoas que acreditaram e ajudaram a minha mãe no nosso crescimento, na toda a nossa educação. Por exemplo, eu tenho um exemplo do meu avô materno, uma pessoa que já descansa no Senhor também já, mas foi um homem de Deus. Eu tenho isso. Esse legado dele foi um homem de Deus. Era um homem analfabeto, mas ele tinha uma percepção muito boa. Um homem de esperança, um homem rico de sabedoria. Não tinha muita cultura no que escrevia, mas era um homem rico de sabedoria. E isso fez com que eu aprendesse muitas coisas boas com ele, que me ajudou a evoluir no meu crescimento. Entendeu? Então, isso hoje serve de aprendizado. O que eu deixo hoje, dentro desse bate-papo, um aconselhamento. Não queira dar para os seus filhos aquilo que você não teve, mas queira passar aquilo que você não teve na sua infância. Sim. Se você estiver mais preocupado em deixar legados materiais para o seu filho do que experiências que você não teve paternal, você está deixando os seus filhos dentro de uma sociedade fracassada. Até porque, se você parar para pensar também, muitas vezes o pai não senta com o filho, não instrui o filho e acha que pode comprar esse tempo com um brinquedo. Com dinheiro. E às vezes o que é mais importante é sentar, né? Sim. Talvez ensinar alguma coisa da escola, repassar uma lição, tirar um tempo, né, um tempo de qualidade ali para ficar com a criança, que às vezes não tem, né? Sim. A criança carece dessa referência masculina e muitas vezes não tem, né? Às vezes não tem um pai. Às vezes um pai que está dentro de casa é mais ausente do que um pai que nem está lá, né? Sim. Dentro de casa ele é ausente, né? Sim. E realmente isso que é importante. Por exemplo, você não teve o seu pai ali, mas você teve uma referência masculina que foi seu avô. Então a gente percebe que, por você ter passado por isso, obviamente que você vai ser ainda mais próximo do seu filho, para que seu filho não tenha, não sinta uma ausência da sua parte de forma alguma, né? Sim. Então você quer instruir cada vez mais, né? E aí, pastor, falando dos meninos aqui, você falou quanto o mais velho gosta da igreja e o menor. O menor também tem todo esse desejo, gosta bastante também, Sim. é envolvido ali com as crianças. Como que é? Você ainda, uma criança ainda de 6 anos de idade, é aquilo que eu falei. Você tem que estimular isso dentro dos seus filhos. Claro. O exemplo dentro de casa, ele é o fator mais impulsionador que pode existir na vida de uma criança. O fator mais importante que existe na vida de uma família é o exemplo dentro de casa. Talvez você fale assim, pastor, você é santo demais. Não, mas a gente trabalha para isso. Mesmo diante de todas as fraquezas que nós temos, eu sempre estimulei isso nos meus filhos. Você é uma criança de 6 anos de idade, mas é uma criança que quando a gente está no preparo, ou nos preparando para ir à igreja, ele nunca questionou, mas por que nós temos que ir para a igreja hoje novamente? Uhum. Até hoje, ainda não ouvimos isso da boca dele. Muito pelo contrário. Por quê? Nós congregamos em uma denominação, graças a Deus, louvo a Deus pela vida da nossa liderança, que trabalha dentro desse departamento de crianças, né, que envolve a criança nos trabalhos da igreja e estimula a criança à obra do Senhor, ao reino de Deus. Então, acredito que isso seja um fator que tenha estimulado ele na hora de ir para o culto, tá com aquela animação, aquela empolgação de ir para o culto.
que é importante, né? Importante. Porque acaba, né? Então, pastor, por exemplo, como que você lida, por exemplo, se ele chegasse e falar, pai, eu não quero ir pro culto hoje, como que você lida com isso? É uma coisa, pô, filho, hoje tem que ir, a gente vai todo mundo. Como lida com isso, né? Por exemplo, tá Sim. um pai que nos está assistindo aí, o filho não quer saber muito da igreja ali, o pai tentou, como que ele lida com isso? Como que ele deve lidar com uma situação como essa, né? Sim. É, lidar com uma situação como essa, talvez para algum pode ser Obrigado. um grande problema. Realmente isso, eu não vou pegar como um problema, porque assim, a sociedade, se você não estimula o seu filho, se você não impulsiona o seu filho a amar as coisas que são de Deus, o mundo lá fora vai mentalizar isso na mente dele que os prazeres lá fora é muito melhor do que as coisas de Deus. O diabo sempre vai aparecer com um prato agradável, favorável, e ainda que não seja, mas lidar com isso daí é quase que um desafio. Quase que um desafio. Por quê? Eu tenho um filho de 14 e tenho um de 6 anos de idade e uma menina de 2 anos de idade. Eu vou falar pelos 6 anos de idade. Tudo isso é questão de inteligência, tanto emocional como inteligência espiritual. Você vai bater numa criança de 6 anos de idade, quando ela fala para você e fala assim, pai, hoje eu não quero ir para a igreja. Questão de quê? De diálogo. Você não pode oprimir, mas é colocar no coração dessa criança que o Criador, aquele que soprou um fôlego de vida na vida, que presenteou ele com a vida, tem o prazer de ter ele por perto, num ambiente de adoração. É estimular dessa seguinte forma, é um diálogo saudável espiritual, a inteligência emocional e espiritual. Estimular isso na criança e falar, filho, veja só, você veio a este mundo através de um homem chamado Deus. E com muito amor e com muito carinho, ele te presenteou a vida. O que você poderia fazer para ele hoje, no dia de hoje? Qual é a retribuição que você pode fazer para ele hoje? Ele ficaria muito feliz em poder ir lá e te dar um abraço. É estimular um Sim. diálogo saudável de pai para filho, assim como Deus tem um prazer de também de poder dialogar conosco. Você tem que ter um prazer saudável, uma inteligência espiritual e estimular isso numa criança de 6 anos de idade. Falar com ele, porque uma das grandes questões hoje é você saber lidar com as fases dos seus filhos. Isso que você falou é muito importante. Essa pergunta que você falou aí é uma pergunta muito importante para hoje. Principalmente para nós pais cristãos. Por quê? Porque tem pai que ele acha assim, ó, você não quer ir para a igreja? Tá bom, fica aí. Eu Já acho que não é deixa. bem por aí. Muitos, né, Gabriel? Muitos Não mais uma escolhe vez, isso né? aí. Eu acho que não é bem por aí. Você tem que ir lá, conversar com ele, não de forma ríspida, mas usar a inteligência espiritual, a inteligência emocional, ir ali, conversar, procurar entender por que isso está desmotivando essa vida. Tem outro ponto também, que às vezes eles colocam Deus como um carrasco, né? Você não Como vai não? carrasco. Você vai ver o que vai acontecer com você, né? Você vai ver, não vai não? E começa a ameaçar. Como... Um Deus ameaçador. Amanhã você vai ver o que vai acontecer com você. Você que não vai pra igreja não, viu? Você não vai não, Deus vai te pegar, viu? Então Deus não é um Deus de tribunal, um Deus perseguidor, Carrasco. carrasco. Por isso que eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, uma vez eu vi um relato de um jovem, de um homem, ele dizendo assim que ele não estava distante da igreja há anos, porque ele disse que era oprimido na sua infância porque os pais oprimiam ele. Então aí já se torna o quê? Uma expressão extremista de religiosidade. Causou um trauma, Causou um trauma na cabeça cabeça dessa criança e ele cresceu com isso. E é um homem hoje traumatizado o quê? Com a igreja, traumatizado até com o próprio Cristo. Mas que Cristo é esse carrasco? Se eu não for, ele vai me pegar, ele vai me entortar, ele vai me paralisar. Então não é bem por aí. É você, de uma forma dócil, tranquila, e usar de sabedoria espiritual. Dizer assim, filho, Deus te amou, te deu um fôlego de vida, e Ele tem um prazer de te abraçar quando você vai no culto. É dessa forma. É uma expressão, quando você fala com a criança, não é falar como um adulto. Você tem que saber lidar com as fases dos seus filhos. No meu caso, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um adolescente, eu tenho 2 crianças, sim? Então, quando eu falo com um adolescente, eu falo com ele uma expressão com um adolescente.
E como eu falar uma fala com o meu filho de 14 anos com uma fala de um de 6 anos? Ele não vai compreender muita coisa que eu vou falar. Ele não vai entender, compreender, ou então, na mente dele, não vai ter uma interpretação daquilo que eu estou falando. Sim. Então, você tem que saber lidar com as fases dos seus filhos. Né, que isso é de extrema importância. Isso é extremamente importante. Outro ponto, pastor, que eu acho que é muito pertinente hoje em dia, né, principalmente para os pais cristãos, as crianças que estão crescendo na igreja também, sabe, os desafios que ocorrem, principalmente na escola, às vezes tem muitas ideologias que vão contra aquilo que a gente prega, né, que vão contra aquilo que a gente ensina, não só nas escolas, nas ruas, né, então o tempo todo a gente é bombardeado com um monte de coisa que Sim. tenta passar, é o que a gente percebe, uma visão de que distorcer, né, os princípios bíblicos, né? Como que você lida com isso também? Como lida com isso nos dias de hoje? Quando a criança é ensinada, às vezes, alguma coisa na escola, quando ela traz uma informação que é passada por ela que é totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina. Não sei se já aconteceu de algum momento seu filho ter trago para você, trazer para você algum questionamento, algo que foi falado na escola por algum coleguinha que é totalmente contrário à palavra de Deus. Como você lida com isso? Como você instrui a criança dizendo, olha, nisso daqui não é bem assim, isso daqui é de uma outra forma. Né? Se já aconteceu, e como que você lida com isso ocorre? Né? Como o pai deve lidar com Sim. isso? Nós sabemos que hoje é um grande desafio nessa questão da educação dos nossos filhos, tanto espiritual como a educação formal. Isso é muito importante que isso que você falou. É um desafio e como lidar com toda essa questão. Por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos e ele já trouxe relatos, tanto para mim quanto para a mãe dele, em relação a ensinos totalmente distorcidos daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente prega em relação aos princípios, né? Em relação aos valores que a gente ensina para os nossos filhos, direcionado dentro da palavra de Deus. Lidar com isso hoje talvez seja uma complexidade, porque nós vemos hoje que as escolas hoje estão mais preocupadas em ensinar, implantar na cabeça dos nossos filhos a questão da ideologia de gênero. Lidar com isso hoje é um desafio, principalmente para pais cristãos. Um desafio para pais cristãos. Por quê? Aquilo que eu falei há uns minutos atrás, se você não tira o que é valioso, que é chamado tempo, para poder trabalhar, para poder ensinar os seus filhos na questão dos princípios e valores que Deus nos instrui, as escolas hoje ela trabalham e elas trabalham de uma forma bem pesada. Por exemplo, já tive aí em reuniões de filhos meus e assim, é bem muito escancarado o que eles propõem para os nossos filhos. E se você não sentar para poder ensinar os seus filhos os valores, os princípios, a criação, o valor da criação, a origem da criação, a escola, ela está hoje, as escolas, mesmo as escolas públicas hoje, estaduais, escolas municipais hoje, estão trabalhando de forma pesada hoje para poder colocar uma ideologia maligna na mente dos nossos filhos. É uma questão que tanto eu quanto a minha esposa, nós conversamos muito, principalmente com o mais velho, porque ele já chegou trazendo vários relatos para nós que já foi confrontado em sala de aula. Isso é até uma experiência aqui, que eu estou trazendo para vocês aqui. Ele já foi confrontado. Ele faz parte do Grêmio, da escola. Foi uma das questões que ele foi confrontado. E no Grêmio, no horário do recreio, eles passam músicas lá, né, na escola, músicas seculares. E um dia ele pediu para poder passar uma música do Fernandinho, um louvor do Fernandinho, e ele foi confrontado, foi terrível, foi confrontado com isso. Ele foi confrontado, eles não permitiram, porque disse que não poderia passar música que estava ligada a religiões lá, que isso ia contra a ética da escola. Mas aí você para analisar. Músicas que estão apologia à prostituição pode, né? Então, assim, é um desafio, como você falou aí, algo muito importante hoje, tanto para mim quanto para você que é pai,
lidar com isso hoje e procurar muito mais ainda bases e textuais e inteligência espiritual para poder conduzir o seu filho a lidar com esse tipo de situação. Porque eu me lembro muito bem que meu filho chegou em casa transtornado nesse dia. Eu não estava na hora, mas depois que eu cheguei, minha esposa chamou e falou: "Ó, pai, hoje fui confrontado, né? Pedi para passar um louvor na hora do recreio, e eles se confrontaram, dizendo que não poderia passar, porque isso está relacionado à religião e isso é totalmente contra a ética do conceito da escola e tudo. E assim, mas passaram música que faz apologia à prostituição e todo outro tipo de coisa. Então, assim, o tempo, quando fala que o tempo ele é algo mais precioso na vida do seu filho, a questão de você sentar para fazer essa mentoria espiritual no seu filho é muito importante. Isso é algo precioso e valioso. Porque se você não senta para poder mentorear o seu filho na questão espiritual, o seu filho vai ser mentoreado por algo maligno. Não falta hoje, são ensinos malignos hoje pervertidos para poder desviar o foco da nossa juventude hoje, dos nossos filhos hoje. Estamos vivendo uma época muito difícil, muito complexa hoje, onde as escolas não estão preocupadas em levar uma educação formal para os nossos filhos, mas levar ideologias malignas que não tem nada a ver com a educação formal. Então, se isso, você não, o que eu quero, na verdade, o que eu quero resumir aqui, se você não tira esse tempo para poder mentorear o seu filho, você está terceirizando isso para outras pessoas. Essa é a verdade. E a educação espiritual formal do seu filho, você nunca pode terceirizar totalmente para outras pessoas. Tem gente que terceiriza, Júnior. E terceiriza. Ele acha que a educação espiritual do filho dele é obrigação do pastor da igreja. Ele acha que a educação espiritual dele é obrigação do... Se você tem um filho adolescente, muitas das vezes tem pessoas que acham que a obrigação espiritual é do líder da mocidade. Ele terceiriza qualquer aspecto errado do filho, ou conduta errada, ele vai jogar todo o problema em cima, ou as costas, em cima de alguém que não teve culpa do tropeço, do deslize do filho dele. Por quê? Ele não conscientiza que ele terceirizou. Era algo que ele poderia ter trabalhado, era algo que ele poderia ter ensinado. Por isso que o Salmo de Número 127 fala muito claro. Se o Senhor não for o construtor da sua casa, você olha para Salomão, você olha tanto para Davi, o seu pai, o monarca Davi. Davi foi um homem, ele teve um êxito excelente como rei, como monarca dentro do seu império. Mas você olha para a paternidade, o legado paternal de Davi foi fracassado. Até para ensinar os seus filhos a manusear a espada, não foi Davi. Ele terceirizou isso. Ele manda um chefe da guarda poder ensinar os seus filhos a manusear a espada. Porque Davi não foi um homem que sentava na mesa diariamente para falar assim, ó, gente, cuidado com essa conduta. Gente, não leve isso. Não leve isso para a vida emocional de vocês. Davi não foi um homem que cuidou do lado emocional dos filhos. Davi não foi um homem que cuidou do lado espiritual dos filhos. E aí você tem um exemplo de um legado paternal fracassado que o seu filho entra no mesmo bastão. Ele segue o mesmo bastão do seu pai. Sofrendo o mesmo aspecto fracassado paternal do seu pai. Você está entendendo? Um reinado fracassado, uma questão paternal fracassada. De Salomão. Por quê? Um homem que não pediu riqueza, mas pediu sabedoria. Mas na questão paternal, faltou sabedoria. Uhum. Você está entendendo? Faltou sabedoria. Então, não adianta. Às vezes nós estamos preocupados com a questão material e não estamos preocupados com a questão espiritual dos nossos filhos, a evolução espiritual, a evolução formal, se a saúde mental deles está boa, se a saúde psicológica deles está boa, porque tudo isso envolve. Se a sua saúde espiritual do seu filho não está boa, as demais vão estar fracassadas. Porque entra a questão emocional, psicológica. E nós vemos hoje, uma grande maioria da juventude hoje, entre 13, 14 e 16 anos, sofrendo com crise de ansiedade. Por quê? Porque isso talvez é um reflexo de um lar doente, de um ambiente tóxico. Muitas vezes nem sempre é, mas muitas vezes é. Muitas vezes o pai
ele supre a necessidade de alimentar, roupa, mas não supre a necessidade de sentar, olho a olho, tete a tete, você está entendendo? Então isso é uma questão paternal fracassada. E nós não podemos cometer isso diariamente. Senta com seu filho, olhe no olho dele, procure entender o momento emocional, o estado emocional do seu filho. Procure entender as fraquezas do seu filho. Porque muitas das vezes o seu filho quer desabafar com você e você não tem tempo para que ele ouve o desabafo dele em questão que você pode ajudar o seu filho. Muitas das vezes os nossos filhos, ele procura outras pessoas para desabafarem porque no momento que ele quer desabafar, você nunca tirou um tempo para que ele possa desabafar com você. E aí ele vai ser o quê? Mentoreado por outras pessoas que talvez não tenham uma visão paternal que possa fazer ele progredir de forma excelentíssima, espiritual e formal. Sim, isso com certeza. Principalmente quando a gente fala hoje em dia que o correto a escola ela tem que ensinar, não educar. Quem educa é o pai em casa. Só que a gente está vendo ela doutrinando as crianças com um monte de ideologia que são totalmente contrárias àquilo que Deus ensina, né? Esse é o problema. Pastor, qual seria o conselho agora, pastor? Já chegando próximo ao fim aqui, gostaria que o senhor desse um conselho para os pais, né? Um conselho aí para os pais realmente que como lidar, né? O senhor até passou aqui um pouco, falou sobre isso, né? Essa questão do pai ter que suprir essa necessidade de tempo que a criança tem, né? Não só querer encher a criança de bens materiais. Eu nunca tive, eu vou trabalhar o máximo possível para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Sim. E às vezes ele tira o mais importante, que é o tempo, para dar coisas materiais, né? Quando na realidade o mais importante de fato é o tempo que ele investe com as crianças, né? Sim. Não terceirizar a educação da criança, né? Mas ele mesmo está ali. Qual que é o conselho que você daria para esse pai? Como que esse pai deve se portar aí para poder evitar que essas coisas aconteçam? Para estar mais próximo, para poder aconselhar e não terceirizar essa educação dessa criança? O primeiro passo que você precisa fazer para que o seu filho ele tenha mais confiança em você, para que ele seja mais próximo de você, é uma questão que eu falei aqui. Não terceirize isso. Tire tempo. Tire tempo para poder conversar. Mostre para ele que você é a pessoa mais confiável, além de qualquer outra pessoa. Você é uma pessoa confiável. E tire tempo, porque muitas das vezes, veja só, tem muito pai que ele fala assim: eu não tenho tempo para estar em casa para ouvir filhos ou para ouvir esposa. E a grande maioria de grandes destruições de lares hoje é essa questão de falta de tempo. E se você não tira tempo o suficiente para poder sentar e estar a maior parte do seu tempo com a sua família, alguém vai ser usado extremamente pelo inimigo para poder trabalhar nesse tempo que você poderia para fermentar a cabeça do seu filho. E fermentar ele porque para as coisas, caminhos tortuosos, caminhos pervertidos. Então, muitos filhos hoje talvez poderia estar mais presente, poderia ser filhos excelentes hoje, e não são, porque por questões que negligências paternais. Porque você olha para o reinado de Davi, como eu citei agora antes aqui, Davi não tinha tempo para os seus filhos. Davi tinha até mais tempo para poder fazer as questões jurídicas de Israel do que para ter as questões particulares dos seus filhos. Davi tinha tempo nem para pegar uma espada para poder tirar um tempo para poder ensinar o seu filho a guerrear. Foi tudo terceirizado. Então, eu deixo o conselho hoje: não terceirize isso. Seja você o aconselhador do seu filho, seja você o mentoreador, aquele que senta para mentorear o seu filho, conduzir ele, ensinar ele. Seja você o aconselhador do seu filho. Faça com que ele sinta-se aconchegante em chegar e sentar e falar assim: pai, eu queria te falar algo, eu preciso falar algo com o senhor, eu preciso que o senhor me oriente dentro de algo. Então faça com que isso aconteça. Como é que eu faço que isso aconteça? É você estar mais próximo. É você tirar, não é você dar aquilo que você não teve, mas é você ensinar aquilo que você não foi ensinado. É instruir dentro daquilo que você não foi instruído. É isso que é realmente importante. Então, assim, acho que é isso, né? O pai tá perto, tá próximo, tá conversando, né? Porque às vezes também chega algumas coisas no ouvido da criança, ou do jovem, do adolescente na escola, que é totalmente contrário à palavra de Deus, mas o pai e a mãe nunca vai ficar sabendo, né?
porque não teve essa não conversa, né? Não se abre. E a pior coisa que tem é quando o filho ele não tem confiança ou ele não encontra abertura para ele compartilhar alguma coisa com o pai. Que é como o senhor disse aqui, quando ele não compartilha com o pai, com certeza vai ter outra pessoa que vai estar ali para aconselhar. E às vezes o conselho das outras pessoas, às vezes não, nunca vai ser melhor que o dos pais. Porque às vezes a pessoa que está aconselhando, às vezes talvez seja um professor ou alguém de uma ideologia totalmente contrária àquilo que Deus... muito fora exatamente. Você tem que ensinar seu filho. Totalmente fora. Pastor Paulo, benção, foi um papo abençoado aqui. Eu tenho certeza que isso aí edificou a vida de muitos pais aí, né, instruindo também quem está um pouco confuso, porque a gente sabe que realmente não é fácil. Talvez isso, talvez até por isso, muitas pessoas falam, pô, não quero ter filho não, porque e tal, né? Isso não é empecilho, né? Desde que você entenda que você tem que estar próximo, que você tem que instruir, não terceirizar essa educação do seu filho, né? Que isso é extremamente importante. Então eu tenho certeza que isso aqui foi e vai ser edificante. Foi edificante para quem está vendo e vai ser edificante para quem vai ver posteriormente aí, né? Que vai estar tudo gravado aí. Então, Pastor Paulo, faça suas considerações finais aí àqueles que estão nos assistindo nesse momento aí. Bom, eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Deus os abençoe e eu espero que todas as palavras que foi direcionada por Deus aqui nessa noite sejam palavras que venham ajudar a você, que sejam palavras que venham trazer também uma abertura naquilo que talvez você esteja com dificuldade, porque nós não somos super-heróis, nós somos pessoas que todos os dias aprendemos com a palavra de Deus como conduzir a nossa vida e como conduzir a nossa casa. E eu acredito que esse bate-papo aqui, assim como foi edificante hoje, sempre será edificante em todas as vezes que eles sentarem aqui com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai trazer pessoas com um grande potencial para poder instruir dentro daquilo que foi proporcionado ao tema. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que estão aí, que ouviram, que eu tenho certeza que foram tocadas pelo Espírito Santo, abençoadas, tiveram, né, aprenderam aqui, foram instruídos, né, pelo Espírito Santo através da vida do nosso amado Pastor Paulo. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o convite, ter estado aqui com a gente, né, por cada minuto desse bate-papo edificante. Eu que agradeço. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e possivelmente quinta-feira nós estamos aí de novo. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.